Bom, vamos lá, então, começando mais um café regenerativo dessa semana. Hoje a gente está com as maravilhosas Tânia e Fabiola, a famosa TT e Fafi. E elas vão trazer aqui, elas fazem um trabalho maravilhoso no The Lab, que é um trabalho especialmente com mulheres, assim, que estão em lideranças, né, em posições importantes dentro de companhias, não só, mas também, né, e trazem muito essa visão do feminino, é um tema que a gente está trazendo muito no Menos um Lixo, né, eu acho que é um tema da regeneração de alguma maneira, né? A própria Fê Cortez fala muito, né, que a regeneração ela vai passar pelo feminino de alguma maneira, né? Que a gente precisa fortalecer de fato essa energia. Não só, a gente não está falando de mulher e homem, a gente está falando de fato de uma energia, né? Uma maneira de ser, de vibrar, de entender e de sentir. E as meninas trazem um trabalho muito maravilhoso, assim, de conectar mesmo essas inteligências, né, espiritual e prática. Então, de que maneira que a gente traz toda essa visão espiritual mesmo para o dia a dia, né, do trabalho, para o dia a dia da vida, para a tomada de decisões, e para a gente se conectar mesmo com a nossa essência, assim, né, de uma maneira pura, sem interferências. E isso é um desafio grande para o dia a dia, né? Para a gente, como é que a gente lida com isso, né? No dia a dia de trabalho, filhos, cidade, vida, compras, mil tarefas, e como é que a gente se mantém conectada com a nossa essência maior, com o nosso eu superior, né? Então é um papo bastante espiritual, mas é um papo bastante necessário, não é mas, é um papo, né? É um papo bastante necessário, né? Então eu fico muito feliz de poder proporcionar isso aqui para vocês, acho que vai ser maravilhoso e está muito integrado com esse momento que a gente está entrando no Menos um Lixo, né? Que essa temática está muito viva. Então, meninas, se apresentem. Olá, pessoal, bom dia. Vou pedir uma pequena desculpa pela vozinha rouca, acordei com a garganta meio arranhando hoje, mas é parte da vida real de quem tem na voz né, parte do trabalho. Então talvez dê uma espreadinha aqui e ali. Mas, bom, eu sou a Tânia, né? Então sou cofundadora do The Lab, junto com a Fabiola, que vai se apresentar na sequência. Eu acho que o que a Roberta trouxe é incrível, assim, como introdução, porque o The Lab ele é um laboratório, né, de inovação e desenvolvimento de habilidades internas e femininas para a construção de novos futuros e lideranças do futuro. Mas no bastidor dessa frase bonita, tem, na verdade, muitos anos de integração de vida espiritual e vida cotidiana, empreendedora e corporativa, tanto para mim quanto para a Fabiola. A gente gosta sempre de falar isso, né? Então, eu tô aqui, tô em São Paulo, moro nos Jardins, faço um monte de coisa pegando crachá, subindo em prédio, então não é aquela vida espiritual de quem acorda embaixo de um trevo de 4 folhas. Sou formada na GV, trabalhei em consultoria de negócios e financeira, e por muitos anos eu vivi as duas vidas cindidas. Quando eu resolvi empreender, eu comecei a perceber que o grande caminho era a integração. Então, muito do que a gente coloca ou que as pessoas no senso comum colocam como vida espiritual, como se fosse algo que está separado do nosso cotidiano, não é como a gente experiencia isso na nossa vida, não é como eu experienciei ao longo desses últimos 15 anos como empreendedora, né? Vida corporativa e profundos mergulhos dentro do meu ser. Então, acho que só para dar uma borda nisso tudo, quando a gente traz espiritual para cá, a gente está falando muito mais de um campo de consciência, de uma dimensão da consciência, do que necessariamente entrando nos campos privados de cada um, que é o campo da fé. Né? O campo da fé, ele é uma esfera humana que pertence ao íntimo de cada um, mas o que a gente tem falado bastante é sobre essas outras instâncias que são absolutamente integradas com o dia a dia, que são essas camadas dimensionais por onde a gente pode perceber a vida e atuar na vida e lidar com a vida de maneiras diferentes. Então, o The Lab vem trazendo isso em diversas formas, mas principalmente integrando, né, essas tecnologias espirituais, tecnologias sutis, habilidades femininas. A gente vai falar isso de muitas formas diferentes, mas é muito mais sobre como lidar com essa dimensão que, na verdade, é a que rege as coisas na vida concreta, mas que a maior parte de nós ou não sabe acessar conscientemente, ou muitas vezes não sabe como integrar
no seu dia a dia de negócio e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando com lideranças femininas e empresas nesse sentido. Então, bom dia. E aí, Fabiola, famosa Faf, convido também você para se apresentar. Bom dia, gente. A gente está muito animada em estar aqui. Obrigada, Rô, pelo convite, muito especial mesmo. E logo quando você fez a apresentação e de que momento, né, que vocês estavam como empresa, a gente percebeu uma ressonância enorme no momento do que a gente vem trazendo, do que vocês vêm trazendo. Então, acredito que vai ser uma conversa bem em alinhamento, né, com essa construção mesmo de futuro que a gente precisa, né? E que a gente precisa de mais e mais pessoas, empresas e negócios trabalhando a favor dessa regeneração, né? Desse futuro que a gente quer viver. Então, né, assim, como a Tânia falou, eu também vim de uma vida integrando aí, há 25 anos, um caminho bem profundo de autoconhecimento e pesquisadora de saberes espirituais pelo mundo e pelas filosofias e tradições. E, paralelamente, também, a minha vida de empreender também começou muito cedo, com 21 anos. Então, essas duas realidades aconteceram sempre ao mesmo tempo. Porém, entretanto, metade desse tempo com uma desconexão gigantesca do feminino e a outra metade do tempo regenerando e, a partir dessa regeneração, transbordando e compartilhando com mais pessoas. Então, hoje, né, eu e Tânia somos sócias do The Lab, né, que ela já apresentou um pouquinho desse laboratório de inovação para essa construção de futuro, e a gente tem conversado muito, assim, enfim, né, a gente, com as empresas e com pessoas e com as lideranças, a gente está nesse tempo, né, não tem como negar que a gente está com a inteligência artificial crescendo mais e mais e mais, e isso vai acontecer, não tem, né, uma via de saída, mas, né, a gente sabe que em tempos de inteligência artificial, o que vai diferenciar a gente das máquinas é a consciência. Então, a gente tem falado, sim, da inteligência espiritual, de várias formas. A gente tem um trabalho com lideranças, com grupos de lideranças, a gente tem trabalho nas empresas, a gente tem trabalho de mentorias com pessoas físicas, a gente tem vários trabalhos dentro desse sentido, e dentro dessa inteligência espiritual, né, cabem algumas portinhas de entrada para esse acesso, tá? E o que a gente veio trazer hoje aqui é um pouco dessa inteligência cíclica feminina, né? A gente vai hoje para essa conversa, que tem tudo a ver, né, com vocês aí, ciclos, natureza, feminino, regeneração. Então, é esse tema que a gente trouxe aqui, dentro dos muitos temas que o The Lab traz, mas a gente acha que... E esse é um tema bastante pertinente também, vocês vão ver que a gente vai trazer um ângulo de entrada, onde a gente consegue... O que é importante é a gente conseguir conversar sobre isso em todos os lugares, né? A gente sabe que tem uma dificuldade, assim, grande, às vezes em corporações, não é uma linguagem espiritual que a gente consegue sair falando por aí ainda, por enquanto, né? Por enquanto a gente ainda... Mas a gente traz um olhar onde a gente tem feito esse talk, por exemplo, que a gente vai trazer hoje, a gente tem feito no mercado financeiro, em bancos, em muitos lugares, e tem sido muito bonito ver as empresas se abrindo para esse olhar, né? Então a gente está... É um momento bem... interiormente para a gente, assim, bem profundo e bem tocante mesmo. Então, estamos aqui felizes em compartilhar, tá? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que a gente trouxe. Deixa eu só... Eu não estou acostumada com o Google Meet, a gente usa bastante o Zoom. Deixa eu só ver aqui para compartilhar. Clica aqui, né? Aí eu compartilho a tela inteira, é isso? Apresentar a tela inteira? Pode ser uma guia única, se você quiser compartilhar só a guia da apresentação, também pode ser. Ele é essa opção. Vamos ver aqui. Uma guia. Mas aí ele está num outro arquivo, peraí. Pode ser a tela inteira, então pode facilitar, se for um PDF, alguma coisa. A gente é boa de inteligência espiritual, tá? Essa tecnologia aqui, peraí. A tela inteira. Eu vou dividir aqui, aí eu acho aqui. Mas aqui para mim não dá. Aparece que share your screen,
Aí aparece a tela, só que não aparece a opção de share ativa azulzinha. Ué, será que porque vocês são convidados? Que Será que estranho. tem que autorizar? Quer me passar o arquivo e eu compartilho aqui? Pode ser. Te mando por e-mail? Pode ser o WhatsApp, se você quiser. É um PDF? É, acho que está no computador aqui. Se tiver e-mail, já jogo aí. Peraí, vou colocar meu e-mail aqui para você. Mila, você que fez a sala, vê se você consegue desbloquear na configuração. Liberar, peraí, deixa eu ver. Você colocou seu e-mail onde? Vou aqui no chat. Aqui no chat, é. Olha, acho que enquanto... Foi aí, Rô. Vê aí se abre. Acho que enquanto elas estão nessa troca de arquivos, vou fazer um adendo na minha apresentação, que eu fui mais direto ao ponto, mas dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui, porque eu sou uma grande fã, gente, da Menos um Lixo, tá? Eu já fiquei nômade uns anos, e aí eu e o meu copinho para todos os lugares, então já rodamos muitos lugares do mundo juntos. Então é um presente estar aqui falando disso. Amo o trabalho de vocês. Acho que rolou agora, Fabiola. Vamos. Eu liberei. Ai, não, eu nem Liberou. sabia que existia isso. Legal, Tânia. Não, continua. Continua, não. É. Clica você, Rô. Ah, tudo bem. Tá. Porque pela Rô vai. Tô baixando. Aqui em Floripa, eu estou em Floripa, né? Eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Floripa, pertinho da Rô, a gente é vizinha. Aqui tem bastante Menos do Lixo, né? Tem. Eu queria que tivesse mais, né? O Papoeco ele ainda domina, mas tem bastante. Quer dizer, não é um ou outro, né? Na verdade, são os dois, né? Mas, ó, deixa eu tentar aumentar aqui só. Coloca no modo apresentação aí. Será que dá para... Aquele modo apresentação não tem, né? Que você coloca grandona assim. Espera aí que ele tá meio lento. Ai. Ele tá mais ou menos, então, enfim, acho que dá. Vamos lá. Acho que aí foi, não? Foi. Foi. Tá, acho que pode passar a parte do Lab, que a gente já introduziu aí. Peraí, que ele tá dando... Então, Não tá legal isso aqui, peraí. Como ele não tá na... Ele não tá dando opção de eu passar uma por uma, sabe? Eu tenho que passar com o mouse. Deixa eu ver se eu com a setinha vai. Aí. Então, aqui a apresentação do The Lab, né? A gente falou, e quando a gente fala do The Lab, nesse sentido de laboratório, de desenvolvimento, né? De habilidades internas e femininas, aí vai ao encontro com o que a Rô trouxe, né? Por que habilidades femininas, né? Se quiser passar para a próxima tela, Rô. E aí, sim, também nesse mesmo sentido, a gente não está falando aqui de gênero, né? A gente entende que a gente tem dois movimentos importantes acontecendo aí na vida das mulheres, que é essa chegada às lideranças como gênero mulher, né? Que é importante, mas não é, pode deixar lá na primeira, mas não é o que a gente vem trazendo aqui, porque muitas vezes essa chegada à liderança, na maioria das vezes, eu diria, ainda funciona de um jeito bastante masculino. O que a gente observa com essas mulheres líderes é um lugar bastante solitário, inclusive, estar nessas lideranças, e de um jeito, de uma forma, de um funcionamento que não é natural. Então, quando a gente traz aqui habilidades femininas, a gente traz como habilidades como
energia mesmo, né? Energia feminina pertencente a todos os seres, mulheres, homens, energia, né, masculina e feminina que é presente em todos os seres vivos aqui na Terra. E quando a gente fala, né, de habilidades femininas que a gente traz no The Lab, porque a gente realmente acredita que são elas que a gente está precisando desenvolver muito como humanidade. Então, a gente está falando aí de intuição, de escuta, de acolhimento, de gentileza, né? Esse lugar do sentir, esse lugar de nutrir. São essas virtudes dessa energia que a gente acredita que vão contribuir na regeneração da Terra. Então, quando a gente fala de Terra, e vocês devem estar discutindo isso bastante, né, aí, na empresa de vocês, falar de Terra é falar do feminino. Né? Então, falar de regeneração da Terra é falar da regeneração do feminino. Para nós, as coisas são, né, completamente juntas. Elas andam em paralelo. Então, à medida que a gente vai regenerando esse feminino em cada um de nós, a gente vai contribuindo ativamente para a regeneração da Terra. E eu aprendi com a Tânia uma coisa muito bonita, né? Depois, se ela quiser falar mais um pouco sobre isso, sobre regeneração, ela fez um estudo, a Tânia trabalha bastante próxima aí dessa língua da natureza, sobre regeneração, e uma vez ela, né, compartilhou isso comigo de uma forma muito bonita, né, de que a diferença entre cura e regeneração. Né, porque a cura, a gente parte desse princípio de algo doente, mas a regeneração, ela parte de um princípio de que a matriz é perfeita. E para regenerar, a gente precisa de duas coisas: tempo e espaço. E isso, a gente vai chegar nessa conversa, e vocês vão ver, que tem tudo a ver com o ciclo feminino. Que a mulher também precisa se regenerar todos os meses com tempo e espaço. Então, pode passar para a próxima tela, Rô. A gente, né, não vou contextualizar aqui esse panorama histórico, social, porque a gente, todos nós sabemos aí bem, mas eu vou trazer somente esse recorte de que a separação do feminino, vamos falar aqui, né, não vamos falar aqui de milênios, séculos, história, vamos falar aqui da nossa geração. A nossa geração, ela fez uma quebra com esse feminino logo na nossa infância. Logo na nossa infância, a gente, primeiro, né, nós mulheres não fomos educadas aí para esse ciclo, para essa vida cíclica, já começa daí, que a gente já começou a nossa vida achando que ser cíclica era um grande problema. Que a gente teria que lidar com isso, com esse grande problema durante a vida. Né? A gente percebeu na vida das nossas ancestrais, mãe, vó, que essas virtudes do feminino não seriam valorizadas. Não ia ser bom se a gente se ligasse a elas, que a gente, né, quem de nós não ouviu? Não, você tem que ser independente, determinada, saber o que quer, saber o que quer. Com 17 anos, você tem que saber o que você quer da sua vida e ir atrás. Né? Então, a gente cresceu com essa infância, adolescência, considerando que essas virtudes, e que são virtudes, foco, determinação, força, coragem, não tem nada de errado com isso. Mas a gente entendeu que só isso que era bom. E aí se deu o nosso pacto de quebra com o feminino, porque a gente entendeu que toda a vulnerabilidade, todo sentir, todo intuir, né, tudo isso não seria considerado como uma virtude valorizada socialmente, muito menos no mercado de trabalho. Então, essa, né, a história aí da nossa geração. Só que isso, né, gente, faz com que a gente comece a operar nesse lugar que não é nosso e operar como uma máquina. Isso tem um preço. E esse preço não é barato de pagar, né? Assim, vocês que estão aí em contato com empresas e a gente também, a gente vê,
né, um índice muito alto de adoecimento nas empresas, um índice muito alto de adoecimento do feminino, mulheres, assim, mais doentes do que nunca, né, dessas doenças do feminino mesmo, endometriose, cistos, nódulos, etc e tal, sem contar a questão da saúde mental. Então, vamos combinar que a coisa não está dando muito bom nesse funcionamento aí de máquina, né? Isso a gente já sabe, não precisamos repetir aqui. Pode passar, Rô. Então, a gente percebe que uma hora essa conta não fecha. Uma hora fala, gente, essa história não tá dando bom, a conta não tá fechando, vamos lá. E tem um momento na vida, na biografia humana, né, dentro de vários estudos aí, seja antroposófico, seja, enfim, alguns estudos, tem um momento na biografia humana em que a gente é convidado a parar e começar a se questionar. A gente é convidado a parar e sair desse automatismo do é assim mesmo, tem que ser assim, porque falaram, porque é desse jeito. Porque a gente, né, a gente se faz caber, né, gente, num sistema, numa estrutura, em padrões que não foram criados dessa maneira natural. Né? Todos sentem, os homens também sentem. E as mulheres que sentem, que têm essa ciclicidade no corpo, que é o que a gente vai trazer já, que a gente traz um olhar de muita potência, isso como um grande poder, isso é um grande problema, isso é anestesiado, isso é separado, isso não é falado, isso é... Então, gente, não tem como, tá bom, entende? Não tem como isso ser... Não tem como dar certo mesmo, já assim, já tá dando errado há muitos anos. Tá? Então, a gente sente, né, assim, dentro de nós, em algum lugar sente essa desconexão, alguns vão sentir esse vazio existencial, esse pra quê, né, alguns vão sentir, nossa, qual é o sentido disso, essa busca do sentido, essa busca dessa conexão interior, isso, um momento da vida, da biografia, a gente sai em busca disso, mais cedo ou mais tarde, pela biografia, eu diria que é mais ou menos quando a gente entra nos 42, 41, nesse setênio aí dos 40 e pouco, a gente começa a olhar um pouquinho mais para dentro e falar, tá, e aí? Né? E aí a gente começa, e é muito bonito quando acontece isso, que a gente começa essa firme decisão da gente começar a operar no mundo de dentro para fora. A gente começa a falar, ok, por enquanto eu estou aqui absorvendo, é desse jeito, é esse clichê, tinha que crescer, fazer isso, ir para a faculdade, casar, ter filho, trabalhar, e é desse jeito, e agora, né? Quando eu começo a olhar para dentro dessa busca interna, como que eu vivo, o que eu quero? Começa um questionamento. Esse questionamento muitas vezes é solitário, porque muitas vezes a gente passa por lugares mais, vamos dizer assim, né, escuros, mais desafiadores, mas é uma travessia que uma hora ou outra a gente vai fazer, e ela é muito profunda, ela é muito bonita, e ela é um caminho de regeneração em nós. Tá? Então, tudo isso para falar, gente, que, né, dentro dessa estrutura das máquinas, se a gente começar a fazer, então, uma correlação com o nosso ciclo, você quer passar para a próxima tela, Rô? O que acontece, né? Da mesma medida que a gente tem aí os 4 ciclos da natureza, as 4 luas, né? A gente tem uma vida cíclica. A mulher sente isso no corpo todo mês, todo santo mês. E aí, se a gente pensar até num olhar mais macro, né, assim, que a gente... Ai, Roberta, essa vai ser para você, hein? Essa vai ser para você. O que a gente gosta? A gente gosta do verão, entendeu? Para mim e para a Rogéria também é dessas. Rogério, Rodrigo, entendeu? A gente gosta do verão e a gente quer verão o ano inteiro. Né? Porque o verão, ele é uma energia para fora, extrovertida, alegre, animada e maravilhoso. Também é um verão, gente. Moro em Floripa, aqui na praia, maravilhoso também é. Só que a vida não funciona assim nem nós. E quando a gente fica, né, tem a lua cheia, quem não gosta da lua cheia? Nossa, a lua cheia no céu.
linda, maravilhosa, aquela lua, todo mundo tirar foto, aquela foto horrível de lua, né? E a gente acha a lua cheia. Só que isso também faz parte, gente, se a gente for olhar, dessa desconexão com essa ciclicidade. Não é uma crítica a isso, mas a gente tem um trabalho interno, sim, eu acredito, de aprender a ver beleza no outono, no inverno, na lua nova, na lua escura, porque o feminino, ele habita esses lugares. Então, a gente saber se colocar dentro desse processo cíclico e viver as 4 estações, as 4 luas, as 4 fases do nosso ciclo, vai trazendo uma potência, uma expansão do nosso ser e integração das nossas energias femininas e masculinas de uma forma muito potente e muito bonita. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, seguindo nossa conversa, tá? Pode passar, Rô. Então, isso que eu já falei, né? Então, as mulheres, elas possuem um ritmo cíclico, não linear, não objetivo, não é todo dia igual, né? Que é conhecido de uma... que quando conhecido é fonte de uma enorme potência, e quando desconhecido, como a gente não conhece, não nos ensinaram. Parece que a gente está sempre gerindo sintomas e um problema que atrapalha a nossa vida. Vocês lembram quando vocês eram adolescentes, na aula de educação física, você fala, nossa, fiquei menstruado, os meninos vão jogar futebol na educação física, eu não vou. Nossa, bem na viagem chegou minha menstruação. Sempre foi um problema, né? Ir na escola, colocava ali absorvente, parecia tráfico de drogas para ir no banheiro, né? Assim, super vergonha, super escondido. Era assim, gente. Então, a gente não recebeu essa educação. E quando a gente vem falando isso, né, assim, há muitos anos a gente trabalha com mulheres, eu e Tânia, aqui no Brasil, pelo mundo, é como se a gente nomeasse aquilo que não foi nomeado. Mas quando a gente escuta, a gente fala, sabe, até os ombros vão para baixo, assim, fala, nossa, que alívio. Né? Passa um pouquinho, Rô. Porque é isso, né, assim, esse gráfico é muito bom, né, porque até então a gente acha né, que a mulher é esse eletrocardiograma, fica o mês inteiro assim, aí, tipo, muito louca, e normal, muito louca, né, a gente não acha assim, no geral a gente acha, né, a gente fica o mês inteiro meio assim, meio que igual, e aí, aquele surto, aquela TPM, aquela coisa louca e volta, normal, né, só que não, né, isso não é uma verdade, né? Pode passar, o nosso funcionamento, ele é muito mais parecido com isso. Né? É só a gente pensar, né, gente, uma coisa que não sou eu falando, isso é óbvio, científico, como é que a Lua influencia as marés e não influencia nós que somos 70% águas, que só a gente né, a teoria fala, gosto muito de alecrim dourado, que não é influenciado pela força da Lua. Só a gente. Toda a natureza a gente não. A gente está imune a essa força cósmica. Então, o nosso funcionamento, né, dentro desse device, desse corpo feminino, ele é muito mais parecido com esse grande ciclo, e a gente vai ver isso aqui numa curva hormonal. Vocês vão ver que é igual. Tá? Pode passar, Rô. Então, a gente, a princípio, essa aí pode passar bem rapidinho, né? Tem dia que a gente acha que a gente está super poderosa, tem dia que a gente está exausta, né? Não quer saber de nada, tem dia que a gente quer ficar sozinha, não quer falar com ninguém, se enfiar numa caverna, tem dia que a gente quer, né? A gente está ali triste, angustiada, né? E assim, cada dia a gente está de um jeito. Super poderosa, ovulando. Então, por que isso, gente? Isso é aleatório? Chama o marido. Pode chamar o marido, gente. Porque, gente, cadê os homens aqui? Deixa eu ver os homens aqui. Gente, a gente tem falado com os homens junto, inclusive, por isso. E a gente tem amigos falando, gente, me explica mais, porque é muito maravilhoso saber como que funciona as mulheres da minha equipe, a minha companheira, a minha filha, a minha irmã, e me relacionar com essa força. É muito maravilhoso, né?
Todos os capítulos de livros que a gente tem estudos, tem a parte lá para os homens. Como que a gente... Porque isso é junto, gente. Não é uma conversa... A gente não é aqui de uma conversa feminista. A gente é uma conversa... The Lab é muito integrado, feminino e masculino, homens e mulheres juntos. A favor dessa regeneração da Terra, a favor desse futuro. Né? Então, a gente adora falar com os homens juntos, assim. E é muito, muito lindo, assim. E o homem também tem o feminino, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Então, por que isso que parece uma coisa aleatória acontece? E aí a gente vai para esse viés aqui mais científico da coisa. Né? A gente poderia falar de um viés espiritual, ações, arquetípicas, mil coisas sobre ciclo, mas a gente vai aqui para um viés científico onde faz sentido isso tudo. Né? Assim, para quem... gosta de saber e a gente também gosta de trazer integração, espiritualidade, ciência, tudo integrado, nada separado, a gente que separa as coisas em caixinha, tá? Mas aqui a gente gosta de trazer uma reunião de feminino, masculino, tudo, né? Intuição com inteligência, mundo sutil e mundo concreto, planejamento com intuição, é o que o The Lab se propõe, tá? Então, os estudos mostram, né, os estudos científicos mostram que a gente pensamos com padrões de ondas cerebrais diferentes a cada fase do ciclo. Ou seja, próxima tela, nós, mulheres, que a gente achou que a gente tinha um cérebro durante o mês, olha só, você acabou de ganhar 3 cérebros. Né? A gente tem 4 cérebros diferentes ao longo do mês. Imagina só isso. A cada semana você tem um estado cerebral diferente. Real oficial, gente. Real oficial. Não é maravilhoso a gente conhecer que cada semana, que cérebro é esse? Que esse cérebro está disponível e bom para que eu use o melhor dele? Né? E isso tem a ver, esse cérebro está conectado com o quê? Com esse ciclo hormonal. É esse ciclo hormonal que faz com que essas ondas cerebrais funcionem diferentes. Então, a gente tem, pode passar, a gente tem 2 grandes, né? É sempre bom saber o que fazer em cada fase, como não fazer, saber o que evitar. Saber o que evitar, gente, é bom demais. É bom demais, ajuda muito a vida. Né? Pode passar. E isso é uma chave para a gente tornar uma vida mais leve, eficiente, potente e alinhada. Porque quando a gente começa a entrar em contato com isso, para nossa, mas é confuso, como que eu faço isso? Mas, gente, eu e a Tânia, a gente né, a gente vive isso na nossa vida há muitos anos e nos negócios, e isso é muito eficiente. É uma vida muito mais simples, muito mais alinhada com a nossa natureza. Mas dá para fazer isso dentro da empresa? Dá. A gente já vai chegar lá. Tá? Então, essa é a nossa curva hormonal, falando aí de um ciclo médio. Obviamente, a gente sabe que tem ciclos mais curtos, ciclos mais longos, mas a gente está falando aí de um ciclo padrão aí de 20, padrão, digo, né? Só para a gente ter uma métrica de 28 dias. E a gente tem essa grande curva hormonal, desses 2 grandes hormônios no nosso corpo, chamado estrogênio e progesterona. Pode ficar aí, que vai aparecer essas partinhas aí do... É que você tem que... Acho que... Deixa eu ver. Vai para baixo. Aí, isso aí. Né? Então, esse grande ciclo, primeiro, que é do momento que a gente sai ali, né? Vai saindo ali da nossa menstruação, indo em direção à nossa ovulação, a gente tem esse grande ciclo de alto estrogênio no nosso corpo. Depois vocês vão vendo que o estrogênio, depois da ovulação, ele vai caindo, né? E essa progesterona, que nessa primeira parte do ciclo começa baixinha, vai subindo ali nessa segunda onda. E o que isso quer dizer? Tá, a gente tem alto estrogênio, a gente tem alta progesterona, e o que isso quer dizer? Tá? Como que isso impacta na minha vida? Tá? Bora lá, Rô. Então, o que faz o estrogênio? Esse hormônio, desse primeiro ciclo, né? Ele é um hormônio antidepressivo, ele aumenta a nossa serotonina, você está nessa felicidade interna, né? Ele modifica, a gente fica se sentindo bem. Quando a gente está indo em direção à ovulação, a gente está se sentindo bem, a gente está com energia, a gente vai falar, né, agora cada fase para vocês entenderem, tá? Protege os nossos nervos, então a gente está com toda a força, a gente está ativa, a gente está ali indo para o nosso primavera-verão,
tá? Se a gente for fazer analogia com as estações. Primavera, florescendo, chegando verão e lua cheia, aí aquela gás, aquela energia, tá? Pode passar, Rô. E a progesterona, né, que atua nessa estabilidade do sono, estabilidade do humor, vai trazendo as emoções, né? Faz com que a gente entre nesse estado de ondas delta, que a Tânia vai explicar para vocês lindamente já, que eu adoro falar sobre isso. E vai trazendo essa profundidade mais meditativa, que a gente começa a ir se recolhendo, ir para esse interior. E os dois hormônios atuam no nosso ciclo todos os meses, o tempo todo. Né? Passa aí, Rô. Tá? Então, é basicamente isso, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente está com uma baixa vulnerabilidade cerebral. O que isso quer dizer? Né? Que o nosso cérebro está ativo, a gente está menos suscetível às emoções, ao fora, ao externo, porque a gente está muito fortalecido. Já não é o que acontece na nossa TPM indo para esse lugar do ciclo, a gente está com alta vulnerabilidade cerebral. A gente está realmente mais vulnerável ao externo, às emoções, ao que acontece fora, ao que falam da gente. Tá? Só que isso, ao mesmo tempo que tem essa alta vulnerabilidade cerebral, a gente vai entender que essa fase tem um grande superpoder. Tá? Que a Tânia vai contar para vocês. Vai lá, Tê, acho que agora é contigo. Vocês me ouvem bem sem fone? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, esses dois grandes cérebros, né, se traduzem para a gente nesses 4 ciclos, que eu imagino que boa parte, quase todos vocês conheçam, que é a pré-ovulação, a ovulação, o pré-menstrual e o menstrual. Cada uma, quando a gente fala aqui sobre estações, gente, é legal lembrar que a gente dá um nome para nossa, como se fosse o nosso superpoder de cada uma dessas fases. Mas é legal lembrar que toda vez que a gente fala de natureza, eu imagino que vocês, né, estejam em casa com isso, não tem nada que acontece de repente. A gente não vira uma chave e tipo, acabou, virou. Não, assim como a natureza, você não sai do inverno e um dia você abre a janela e é primavera, uma flor nasceu do nada. As coisas vão acontecendo. A gente tem ápices dessas potências e mini entradas e saídas para cada uma delas. Ou seja, não tem passe de mágica. Rô, pode passar. Então, quais são, digamos assim, o superpoder de cada uma dessas fases? E eu vou entrar uma por uma para vocês saberem o que fazer e o que não fazer. Acho que pode passar todos, Rô, para já entrar os 4. Então, pré-ovulação. Se fosse para resumir em uma palavra, a combinação do que o melhor cérebro que você está e o seu melhor superpoder nessa fase é planejar e agir. E a gente vai falar mais. Ovulação, irradiar. Pré-menstrual, a gente chama de refletir. E o menstrual, intuir. Então, vamos uma por uma, pode passar, Rô. Planejar, gente, mais ou menos, só para poder situar ali no espaço-tempo, a gente está falando entre mais ou menos o dia 7 e 14 do ciclo, tá? Considerando o dia 1 como o primeiro dia da sua menstruação, né? Então, entre o dia 7 e 14, o que está acontecendo? O tal do nosso amigo estrogênio está subindo e a nossa progesterona está baixa. Pode passar, Rô? Vocês estão situadas as mulheres estão situadas nessa partezinha da curva. Baixíssima vulnerabilidade cerebral. O estrogênio, eu acho que vou até fazer um complemento um pouquinho, que eu gosto, porque acho que ele ajuda a gente a entender a potência dessas curvas de subida. Gente, o estrogênio é o hormônio que fez você deixar de ser uma menina e se transformar numa mulher, tá? Então, fez lábio, vulva, seio crescer, virar fértil. Então, só para vocês terem uma mini dimensão de com que tamanho de força a gente está trabalhando, exatamente. Verãozão, amamos esse estrogênio, mas não sejamos, né? Sejamos inclusivos, porque a progesterona também merece viver e a gente vai chegar lá. Eu estou tentando integrar, gente, calma, estou no começo. Tudo bem, tudo bem. A gente sabe que você foge do inverno aí, Roberta Guilherme.
Então, vamos lá. O que pode passar, Rô? Nessa fase do planejar, gente, pensar, né? Vamos lá, highlights desse superpoder, como a gente percebe ele acontecendo. Pensamentos mais racionais, estruturados e focados nesse mundo exterior. Passa, Rô. Autoconfiança, características dessa fase, autoconfiança e pensamento positivo. A gente falou sobre baixa vulnerabilidade cerebral. Você está blindada cerebralmente. Pode passar. Motivação interna, energia, disposição. Aqui, na verdade, é primavera, tá? Como estação do ano. É aquela energia da renovação que começa a sair para fora. Então, a gente está com essa motivação interna para correr atrás de metas e objetivos. Pode passar. Em pouco, assim, daria para a gente, né, falar, não vou nem falar horas, eu acho que dá para falar meses sobre isso, que é uma das coisas que a gente faz nesse trabalho de implementação em times e mulheres. Mas se fosse para deixar para vocês, assim, ó, o néctar do que é as potências do que fazer nessa fase. Gente, aqui é a nossa fase mais yang. Então, pensem nessas habilidades mais yang. Então, planejar tarefa, né, planejar projeto, organizar sua agenda para reuniões, operar em modo multitarefa, você dá conta de tocar várias coisas ao mesmo tempo. Para quem teve seu período de regeneração, que eu vou falar, vai ser a última coisa que eu vou falar, é um momento de retomar contatos. Tudo que precisa de análise lógica, racional, relatório, analisar pontos de vista, planilhas, é a hora agora desses pensamentos racionais lógicos e com essa força yang de lutar pelo que você acredita. Não é um lutar um pouco mais desbravador, digamos assim, sabe? Meio que correr atrás, assim, abrir espaço pelo que você acredita. É um momento muito bom para ter conversas difíceis. E eu vou falar de conversas difíceis em 2 fases, nessa e na próxima. A dessa são conversas difíceis com uma energia um pouco mais masculina, yang, defensiva. Então, para quem é time, aqui é uma fase muito boa para você, às vezes, nem sempre defensiva é o melhor, mas se você sabe que você está precisando ir para uma conversa difícil, de um feedback, de um cliente, que você precisa estar um pouco mais, aqui é uma hora boa. Se você quer correr atrás da promoção de alguém da sua equipe, né, para quem lidera equipes, é uma fase boa. Para você ir defender alguém da sua equipe e falar, não, mas espera aí, fulano, né? Essa é a melhor hora para isso. Ok? O que cuidar nessa fase? Pode passar, Rô. O que tem que cuidar nessa fase? Essa energia de renovação, que eu imagino que boa parte de vocês saibam qual é, né? Nosso corpo, gente, depois que a gente menstrua, dá uma leveza, você desincha, né? Você tipo, sai para fora. Tem que tomar cuidado com o quê? Imprimir um ritmo meio acelerado e dar uma passadinha por cima das pessoas. Qual é o cuidado dessa fase em essência? Os cuidados que a força yang tem que tomar na vida. Ou seja, passar por cima do outro porque não percebeu o tempo do outro. Ser um pouquinho menos empática. Não conseguir delegar e ficar tudo na sua mão. Não perceber o tempo certo das coisas, porque você está cheia de energia, vitalidade, você quer começar porque você acha que agora é a hora, e aí você atropela, às vezes, o tempo de uma coisa que precisava de um pouco mais de tempo. Ser exigente demais, deixar essa racionalidade que é maravilhosa. Falar muito alto e trazer aspectos, dentro do feminino seria de um ânimos, né? De um masculino interno, meio tóxico. E não ser um macho regenerado. Brincadeiras à parte, é o cuidado dessa fase, que a força yang saia um pouquinho desajustada. Então, a ideia aqui é usar ela na sua, né, potência. Ok? Sabemos o que fazer e o que não fazer e o que cuidar? Então, bora, Rô, para a próxima. Segunda fase, né? Não tem segunda porque é ciclo, né, gente? Mas a gente tem que falar numa reta aqui, então eu vou chamar de segunda. Irradiar. Pode passar, Rô. Mais ou menos estamos aqui entre o dia 14 e 21 do ciclo. Ovulação, gente.
que está acontecendo aqui nessa curva? Lua cheia no céu interno, verão na estação interna, estrogênio super alto, progesterona baixa. Mulheres maravilhosas deste Brasil, você está a própria força da criação neste momento, contando para o mundo inteiro por meio dos seus hormônios que se espalham aonde você estiver e que você não percebe o cheiro, que você está apta a reproduzir e a criar a vida. Poucas coisas são mais poderosas do que essa força. Baixíssima vulnerabilidade cerebral e uma capacidade magnética e de transbordar incrível. Então, pode passar, Rô. No irradiar, né? Quais são, assim, os highlights dos nossos superpoderes, né? Um talento, gente, para apoiar projetos, para encorajar os outros, para se comunicar, é aquela coisa para fora. Mas não um para fora que sou a partir do eu, como a fase anterior. Aqui, o seu corpo tá já com uma sabedoria arquetípica maternal, porque você está apta a reproduzir. E sabemos, como mulheres, que o arquétipo maternal, ele não pensa só em si. Então, essa empatia com o outro está muito presente. Pode passar, Rô. Um equilíbrio muito lindo, muito bem aspectado de forças emocionais. Pode passar. Um momento, né, de construir equipe, conciliar ponto de vista, negociar no sentido mais puro da negociação, não uma negociação defensiva, uma negociação que realmente contempla as diferentes partes para chegar num lugar comum. Expressar potências. Pode passar, Rô. Então, gente, aqui eu acho que é importante ter esse fazer bem esse arquétipo e perceber, mulheres, e homens também, né? Que vocês estão com essa força magnética de uma lua cheia. E isso é um poder, um superpoder maravilhoso para ser usado com muita responsabilidade. Porque a gente está magnética mesmo e atrai. Eu adoro falar isso para as mulheres. Percebe quando você está ovulando, tem um brilho. Para quem que trabalha aqui com conteúdo que tem que gravar coisa, vídeo, é a hora, porque a sua fala está potente, mas ela está amorosa, a pele está brilhando. Entra num restaurante quando você está ovulando e observa o que acontece. As pessoas te olham, os homens, se é uma mesa de homem, todos param e te olham. Eles não sabem, talvez, por quê, né? A ciência sabe, talvez eles saibam também, né? Não posso falar que eles não saibam. Mas você entrou e você mandou um cheiro chamado feromônio e contou para todo mundo, tipo, ó, eu tô aqui maravilhosa, apta a reproduzir. Isso tudo tá acontecendo. Então é mais fácil fechar uns negócios. Sempre falo, negociação com cliente que account, gente, é aqui, entendeu? Com cliente difícil, que você tá precisando dar uma... existe uma simpatia maior em relação à sua presença. Então, é um momento bom de coordenar a reunião, de coordenar a equipe. Para quem é líder de time, é um bom momento para dar feedback com amorosidade, né? Usar dessa expressão boa e amorosa para dar feedback. Apoiar projetos, resolver conflitos. Ter as conversas difíceis, parte 2, né? Então, conversas difíceis, parte 2, é aquela que precisa de capacidade de escuta, de moderação, né, de diplomacia, fechar negócio, vender, aqui é o melhor momento, se expressar, se comunicar com o mundo, irradiar isso que você está vivendo. Pode passar. Cuidados desta fase. Alô, alô, time comercial total. A gente está com um projeto começando a engatilhar com um time comercial de uma empresa enorme, assim, que é 80% mulheres, que elas querem mapear essas forças para trabalhar comercialmente essa potência. É incrível, assim, né? Super potente. É. Então, o que tem que ter cuidado aqui, gente? O cuidado daqui é aquilo que a Fabíola falou no começo. É não se apegar nessa fase e achar que ela vai durar para sempre. Esse é o maior desafio. Por quê? Porque vocês estão vindo, a gente está vindo, de uma curva de subida de energia, de muita potência para fora. E se você esquecer que ela não vai durar para sempre, na semana que vem,
Você vai estar igual aquela estirada na escada, assim, da foto. Tipo, dali para começar a chorar, entendeu? Daqui a 15 dias. Então, não adianta querer ficar aqui para sempre. E não adianta não cuidar da sua agenda achando que você vai ser verão para sempre, porque o outono vai chegar logo dali a 7 dias. E a progesterona vai subir e vai contar e vai trazer isso que a gente vai falar agora. Outro cuidado para ter, principalmente mulheres, mães, casadas, né? O perfil clássico é cuidar de todo mundo, ficar disponível para todo mundo, menos para você. Então, cuidem. Que aí gera culpa, e aí, enfim, aí é todo um processo. Ok? Vamos lá, então. Próxima fase. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que eu vi aqui a pergunta, que quem não, se alguém aqui da equipe, né, não menstruou por qualquer motivo, tá na menopausa, ou qualquer outro motivo que seja, pode fazer essa relação que a gente está fazendo aqui com a lua no céu, tá? Vocês podem entender como a lua no céu. Então, essa fase que a gente passou agora, do planejar, que é a primeira, é a lua crescendo no céu. A ovulação é a lua cheia. A refletir, que a gente vai trazer agora, a nossa TPM, é a lua minguante. E a menstruação é a lua nova. Então, vocês podem fazer, né, porque o que a gente ensina depois para as mulheres, em mentoria, em trabalhos, é mapear isso, né, ensina a mexer com as ferramentas, e mapear, etc. e tal. Então, para vocês podem entender isso analogicamente, como a Lua vai acontecendo, vocês vão observando as mesmas potências, tá? No corpo de vocês. Graças. Homens também, viu? Também. Para vocês, homens, é a Lua no céu que dá uma variação nesse pulso. Eventualmente, vocês sentem com mais sutileza, porque o bioquímico não está acontecendo desse jeito. Mas vocês podem fazer esse mapeamento e é super interessante de se perceber, porque vocês também são aí, né, 80% água pelo menos, e isso está acontecendo com todas as águas, e está acontecendo com vocês, inclusive afetando nos homens um lugar super importante, que é regido pelo plasma, pela aquosidade, que são os testículos. Então, isso mexe também com essa pulsão fértil masculina, não à toa. Na antiguidade, os ritos de fertilidade eram da lua cheia, por conta dos homens e das mulheres. Então, vocês também são parte desta dança. Então, o refletir. Deixa eu só também aproveitar aqui, trazendo isso, depois que eu tive esse conteúdo, né, com vocês, eu comecei a observar isso muito no dia a dia de trabalho, e assim, eu tenho essa... Quem me conhece sabe que eu sou bem aceleradinha, né? Então, essa coisa de ir, de fazer, de pulsar, assim, eu passava vários momentos do ciclo, né, só que eu não tinha essa consciência de que era uma questão hormonal. Eu sempre me liguei muito na lua e tentava fazer algum paralelo, mas também não tinha tanta clareza. Mas agora, para mim, ficou muito claro, porque eu de fato, assim, eu sou... hoje eu percebo, né, o quanto eu sou afetada e por esse ciclo, para mim é muito marcado mesmo, assim, depois que eu comecei a ter essa atenção, ele é bem certinho, assim, para mim. Então eu fico tentando também já colocar compromissos e coisas que vão acontecer, por exemplo, eu vou me mudar, vamos mudar de casa, novidade aí, Faf, depois te conto. E eu sei que eu vou estar num momento muito minguante, assim, e eu sei que vai ser difícil para mim, vai ser um processo, vai ser uma história. Então, eu já vou me preparando e às vezes eu falo, meu Deus, como é que eu vou me sair nesse momento? Porque às vezes eu também não tenho muita ferramenta ainda, né, de quais são os artifícios que eu vou usar, assim, para passar uma fase que seja talvez menos doída, assim, né, porque eu sinto muito, para mim é tudo muito profundo, é muito processo, né, e também, então, assim, só para trazer isso, né, já colocando, entendendo o que vai acontecer em cada fase do meu ciclo, né, o que está para acontecer, né, algum lançamento que a gente vai fazer, alguma coisa aqui, e também eu aproveito muito desses primeiros 15 dias, né, depois do ciclo, assim, dá mais ou menos isso, dá um pouquinho mais, né? Mas, assim, entendendo também dessa potência. Então, eu sei que eu vou abrir muita coisa, eu já entendi que é isso mesmo, de fato, é isso que funciona. Eu vou atrás, eu vou prospectar, eu vou fazer muita coisa acontecer e tal, só que eu sei que vai acontecer isso. Na semana seguinte, pode ser que eu esteja, tipo, já
exausta, tipo, ai, o que eu fui fazer, o tanto de coisa que eu abri, o tanto de oportunidade, como é que eu lido com isso? Porque a energia vital, ela muda, né, de fato, assim, ela não tá naquela coisa do agir, do fazer, ela tá muito mais no sentir, assim, né, e quando vai chegando perto da menstruação, mais ainda, né, ela vai, tipo, fica muito quando chega a menstruação, então eu fico completamente para dentro, assim. Então, isso foi muito legal de reconhecer, porque não é sobre, mulheres são loucas, mulheres são estáveis, mulheres são sei lá o quê. Meu, é um ciclo que tem que ser olhado, respeitado, e a gente tem que viver de acordo com ele, né? Então, integrar isso também para a vida, cara, é de um aprendizado, assim, sem tamanho, assim, para mim está sendo muito incrível. Então, eu já estou conseguindo, sabe, colocar compromissos, coisas, acontecimentos de acordo com o momento que eu sei que eu vou estar. Então, esse foi um mega aprendizado, assim. Legal, obrigada, Rô, por essa partilha, né? Pegando um gancho antes da gente seguir, o objetivo aqui, né, gente, é saber isso, mas muito do nosso trabalho é porque a gente vê que várias mulheres até sabem, só que não sabem como aplicar, ou não acabam não trazendo para a sua vida cotidiana essa gestão de agenda, por exemplo, né, que para a gente é super natural, hoje a gente vai ter isso, inclusive, societariamente, que é outra dança do que como a gente se organiza na sociedade a partir dos nossos ciclos, mas que, gente, muda a vida. Eu tenho uma amiga que virou uma parceira de negócio nossa, que, né, empresária e tal, e ela fala assim, é isso, assim, ela é super comercial, ela fala, meu, você conseguiu me explicar por que tem semana que eu vendo qualquer coisa para qualquer pessoa, eu vou lá no meio do Alasca e eu vendo um saco de gelo e cobro bem, e tem semana que eu não consigo nem, sabe assim, vender um palito de fósforo pro seu Zé da banca, assim, simplesmente não tem esse brilho. Então tem gerenciar isso tudo faz com que fique muito mais leve. E não cuidar disso traz um peso e um processo emocional de culpa, de questionamento, de mil coisas, que não só não permite a regeneração, mas como piora, principalmente nesses 2 ciclos que a gente vai entrar agora, porque é o que a Fabíola começou falando. Esse lugar que agora a gente está entrando no feminino do ciclo, gente. No refletir e no intuir. Esses 2 lugares são os mais desafiadores, porque enquanto tu tá planejando, saindo para fora, fazendo, acontecendo, o mundo tá tipo, vai lá, que a vida é isso mesmo. E a hora que é para dentro? E a hora que é na onda delta? É a hora que o mundo te pede para não ser assim. É aí que o feminino sofre. Dentro de todo mundo, dos homens também. Então, bora lá. Então, refletir. Passa pro isso. Onde vocês estão? Onde, né, estamos nós? A gente está, gente, com aqui entre o 21 e 28 dias, né, do ciclo. O estrogênio, quero ver o vermelhinho, ele tá baixinho e a progesterona tá alta. A gente tá agora num lugar que se chama de alta, né, uma grande fase de alta vulnerabilidade cerebral. O cortisol aqui é um elemento importante, porque o seu cérebro está ultra sensível a essa substância relacionada ao estresse. O mesmo nível de cortisol que você lida todos os dias, nesta fase, porque quem está no admin do grupo é a progesterona, você sente ele mais. Então, coisas que normalmente nem quando você está nos outros ciclos, aqui você se irrita, você está suscetível a estresse, a cortisol. E isso é muito importante de cuidar. Pode passar, Rô. Esse superpoder, né, dessa fase do refletir, que é começar a virar para dentro, lua minguante no céu, gente. Acesso ao subconsciente, porque a vida é muito maravilhosa. E ela não daria para gente um desafio grande como esse, sem dar um mega presente escondido por trás, que são a tal das ondas delta. O nosso cérebro nessa fase está fazendo um padrão de onda conhecido como delta. Delta é sem querer falar muito tecniquez, é uma onda que todo mundo faz no sono. Ela está associada ao nosso sono REM. Porém, todavia, entretanto, fazer isso acordado não é trivial. Para vocês terem ideia, um cérebro masculino, tá? Um cérebro de um homem
para conseguir fazer onda delta acordado, tem que ser de um meditador considerado extremamente avançado. E esse foi o melhor jeito que eu arranjei de explicar para homens, namorado e tudo mais, o que está acontecendo, que é esse estágio mais profundo, meditativo, e com uma conexão de neurônios lógicos reduzida. Sabe uma sensação meio que a gente rotulou de confusa na TPM? Porque ela não é tão lógica racional? Realmente as suas sinapses lógicas racionais reduziram. A sua sinapse meditativa está funcionando. Então, esse é um super poder. Pode passar, Rô. Que é uma onda regenerativa. Extremamente regenerativa cerebral. Só que se você pegar uma energia que está precisando regenerar, igual um machucado, pensa no machucado, que está precisando de tempo e espaço, e ficar lá fazendo assim, para ele ser dinâmico, ser ativo, ser racional, ser linear, o que tu vai fazer com o teu sistema nervoso central? Você vai estressar ele pra caramba. E aí você tá sensível a cortisol. E aí você vai surtar com alguém. E aí vai parecer que você é maluca. Então, assim, eu adotei em casa o mantra ondas delta. Ondas delta, ondas delta. Porque é fácil pro lugar da maluca. E não é verdade. A energia física aqui começa a baixar e o acesso ao subconsciente acontecer. Pode passar de novo, Rô. Não, total, mantra onda delta, é maravilhoso. Resolve um monte de problema. Então, abriu a visão interna, começou a abrir a clareza interna. O que o acesso ao inconsciente nos dá? A capacidade de correlacionar ideias e fatos não lineares. A capacidade de ver, pode passar, Rô? A capacidade de ver e reavaliar, refletir, né? E reavaliar a partir de um lugar que não é o reavaliar lógico, é aquela percepção que você fala, pera. Sabe aquele, pera. Isso, tem isso. Insight. O superpoder dessa fase se chama insight. Porque o insight vem do correlacionar coisas não óbvias. Então, o que fazer nessa fase? Ter ideias inusitadas, insights valiosos. Se você tem um projeto ou alguma situação na sua equipe que você não tá claro ali qual que é daquela coisa. Agora é hora de dar um passo para dentro, um passo para trás do dia a dia, do distanciamento e olhar as coisas no invisível, porque você está vendo, começando a ver. E daqui até a menstruação você vai ver cada vez mais o invisível. Então, tem um poder crítico para reavaliar projetos. Ele é sensível. O que mudar, o que jogar fora. O que vocês têm que fazer nessa fase, gente? Roberta, na sua mudança. Uma tarefa por vez. É uma maestria para as aceleradas. Eu estou no time das aceleradas. Eu passei a amar a TPM, porque agora eu fico isso aí, Tânia. Uma coisa de cada vez. E aqui, né, pode passar, Rô, o que tem que tomar bastante cuidado principalmente, tá? Tem uns bullets aqui, mas principalmente, não pegar esse olhar crítico sensível, aplicar ele a você e a tudo que você não tá conseguindo dar conta que o mundo externo fica te chamando e pegar um chicotinho e começar. Porque aí você acabou com o seu superpoder. Então, excesso de crítica e culpa acaba com essa potência desse momento. Mas no dia a dia nosso, como pessoas que trabalham, né, numa vida cotidiana e num mundo que ainda não funciona com tanta abertura para isso, fique atenta com o quê? Com a dificuldade de ser um pouco mais objetivo e linear. Então, se você tiver uma apresentação, não sei o quê, se prepara sabendo que você não está com essa habilidade tão clara, e aí você cuida desse espaço para você. Uma dificuldade de lembrar coisa, nome, conceito. Então, cuida disso. Né? Um sistema emocional um pouquinho mais delicado por conta disso tudo. Não é hora de você ir receber um feedback. Não é hora de você ir falar com um cliente ou com um parceiro de negócio que deu algum tipo de BO, algum tipo de problema, alguma situação que é delicada, que você sabe que você precisa da sua blindagem cerebral. As pessoas não sabem o que você está sentindo. Não dá para ter essa expectativa.
Então, um pouco dessa impaciência, intolerância, uma perda da capacidade diplomática tem que ser cuidada para justamente não acontecer de você ser pega pelo seu cortisol e por uma questão emocional que também pode abrir paralelos e se ampliar nesse acesso ao subconsciente de uma coisa que não precisava. Ok? Carinhas pensando, olhando para mim com uma cara de posso seguir? Tá bom. Então, cuide, gente. Cuide do cortisol, cuide da exposição de vocês aqui e aproveitem para se distanciar. Não é a hora de ir para o mundo brilhar e falar. Recolhe. Começa a recolher. Então, e aí isso leva a gente para o ouro do feminino, né? Que é realmente os dias da menstruação, que é o intuir. O que está acontecendo aqui? Pode passar, todo mundo caiu. Caiu estrogênio, caiu progesterona. Baixíssima disposição física e energia vital. Eu aprendi com uma mestra aí de saberes tibetanos que os taoístas, né, consideram o equivalente para a pós-ejaculação do homem né, a menstruação. Em termos dessa baixa física que dá dessa energia vital, que é um presente, porque convida a gente realmente para quê? Para ir para dentro. Né? E o que a gente sempre fala, é um serviço, o que a maior parte das empresas de absorvente, não sei o que fazem, que fala, coloca um tampão aí e vai cavalgar um cavalo livre, você tá ótima. E você, não, mas peraí, meu seio tá pesado, eu tô toda inchada, eu tô sensível. Como é que é isso? Né? Então, e aí acaba realimentando esse mito da não regeneração. Então, todo mundo baixo pode passar a roupa. E o superpoder aqui, gente, é o da regeneração. Eu acho assim, a gente não tem muita outra palavra. É o silêncio profundo, altamente meditador, que te dá, um elevador, um portal de acesso direto ao seu eu superior, self, reino da o que vocês quiserem chamar, o nome que vocês quiserem dar para essa instância inominável. Da onde tudo vem. É profundo, respira. Então, a capacidade regenerativa e de acesso à fonte está aí disponível nesse momento para você. Pode passar, Rô. Percepção para dentro, intuição profunda. Aqui, as mulheres que entram nisso mesmo, assim, os grandes insights da vida, gente, vem aqui. Da vida, dos projetos, dos nomes de workshop que a gente tem que dar, agora, né, trazendo também um pouco para o trabalho, porque tem a regeneração e tem o que a gente usa isso na nossa vida, no The Lab. É a joia de onde vem. Pode passar. Extrema percepção, né, com esse acesso à alma e ao subconsciente. Presentaço. Potências dessa fase, confiar nessa intuição, né, trazendo para um campo mais do trabalho, né, para direcionar projetos ou para a sua vida, para os seus projetos pessoais, para o seu caminho de vida. Momento de reavaliar, né, de pegar aquela reavaliação e consolidar, semear ideias criativas no seu subconsciente. Compreender, né, com essa visão aberta mesmo, falar, putz, é isso. E aí, como uma semente fértil que você coloca na sua terra interna, você planta aquilo dentro de você, com o silêncio, com a sua presença, com esse acesso a essa dimensão, que eu sempre gosto de lembrar que o corpo feminino sabe fazer, porque o teu corpo, quando você vira mãe, ele vai até alguma dimensão que volta de lá com vida. E a gente sabe que vida não é água com carbono, é outra coisa. Você sabe ir. E você sabe ser inseminada com a vida. E você pode fazer isso para a criação de várias instâncias da sua vida. Então, faço aqui na gestão da agenda o mínimo necessário para sobreviver.
E o mais legal de quando a gente começa a aplicar isso realmente ciclicamente é que dá uma paz, porque você fala, cara, da semana que vem e nos próximos 15 dias, eu vou estar regenerada, renovada, cheia de insight, maravilhosa, com uma puta clareza, opa, perdão, com uma baita clareza do que eu preciso fazer. E aí você entra num ciclo de assertividade alinhada com a verdade, que é incrível. Então não dá mais trabalho, dá muito menos trabalho. A gente pode passar, Rô? Então fica atenta, né? Com os almoços. Não vai almoçar, não é hora de almoçar com todo mundo. Não é hora de ir para os happy hours. Não é hora de falar sim para um monte de convite. Mas principalmente, gente, é hora de aceitar que você vive isso como mulher. E transformar isso, que é puta, que saco, tô menstruada, em uau. Nossa, tô entrando aqui no ápice da criação. Esse é o maior, talvez, desafio dessa fase, pela dinâmica de mundo que a gente vive ainda. Dormir mais. Fabiola, né, tem a escola noturna, né, ela trabalha com sonhos, então, assim, sonhar muito para receber essas mensagens. Contar com esse acesso. Pode passar, Rô? Então, acho que, Fábio, você fala um pouquinho que a minha garganta... Fala. Gente, é muito lindo, né, assim, e eu acho que para quem tá, né, assim, às vezes as pessoas estão, mas aí você tem né, a administração da sua agenda, fica mais simples, mas o que eu quero trazer aqui, só esse adendo dessa fase, né, da menstruação, desse recolhimento, é que se você conseguir minimamente respeitar esse silêncio interno, você pode trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6. Só que se você vai com essa consciência de que eu estou em silêncio, vou almoçar hoje sozinha, se eu tiver horas extras, hoje eu vou tirar 3 horas e vou sair mais cedo, você vai se sentir tão respeitada com você mesma que a coisa já muda. Enquanto o sistema não muda, a gente muda de dentro para fora. E isso já faz uma diferença enorme na nossa vida. Tá? E isso que a gente tem que trazer... Desculpa, acho que só nesse ganchinho para a equipe, gente. E só de entre mulheres, gente, vocês trazerem isso para o cotidiano e se respeitarem um pouquinho mais nisso, já muda a vida. Né? Então, trazendo a nossa sociedade, quando cada uma está nessa fase, rola aquele respeito e uma celebração. Fala, não, vai lá, vamos diminuir aqui. Isso, né, no time já muda, porque você relaxa, só de saber que você pode entrar numa reunião e não ter que ser a rainha brilhante, super poderosa, sabe? E aí a lua nova, para quem perguntou, essa para os homens e para quem não menstrua, a lua nova, que é tipo hoje, amanhã, essa semana que a gente tá. E usar isso como superpotência mesmo, que se nos times, as pessoas que fazem você tá, tô nessa, né? Cara, quando a gente tá nisso, né? Eu, por exemplo, tô nessa fase, né? Se eu tiver nessa fase, nossa, eu falo pra Tânia, nossa, agora eu vou entrar na minha menstruação. Putz, pode deixar que agora vai vir a intuição, a clareza daquele projeto, daquilo, e vem mesmo. Por quê? Porque eu me recolho, silencio, fico 1, 2 dias off aí, eu tenho, né, sou mãe de 2 crianças também, então, né, também é dentro da minha realidade materna. Essa hora, gente, desse dia, gente, é a hora que as mães, quem é mãe aí? É a hora que a mãe vai fazer pão de queijo de janta nesse dia, eu pedi pizza e tá maravilhoso e sem culpa, entende? É a hora que você vai falar pro seu filho, eu não vou brincar de pega-pega hoje, se você quiser, a gente fica bem quietinho aqui, eu assistindo um filme, eu montando um quebra-cabeça. Isso vai libertando, eu sou mãe de 2 meninas, né? A minha tá quase entrando aí no ciclo já, a minha mais velha. Isso liberta uma criança, ver uma mãe que tá falando uma coisa, sentindo e agindo coerente. E não, nossa, eu quero ficar quieta, recolher, mas eu tô aqui, viu, filha? Vamos lá, vamos brincar. Isso é incoerente, isso passa uma imagem de um feminino quebrado, não verdadeiro, não íntegro. Então a gente precisa libertar a gente para libertar as nossas crianças, para a gente ser essa ancestral que a gente quer ser. Tá? Então, esse paralelo para as mães aí. E voltando aqui para as empresas, gente, o que é empresa? Não, tá bom, né? Uma dessas empresas que a gente está trabalhando são 2 CEOs homens, né? Eles é uma empresa de homens, eles contrataram a gente, eles estão achando maravilhoso, eles querem viver também tudo isso, porque eles entenderam que a empresa tem muitos ganhos com isso também. E se cada mulher estiver operando na sua potência máxima,
Veja bem, se cada mulher do time, cada liderança, cada mulher de uma time estiver operando, quanto que a gente não ganha em potência para o time, para o projeto, para a empresa, em clareza de tomada de decisão, em aumento de eficiência, produtividade, enxergar problemas complexos, intuições, insights, inovação. O que vem de inovação, gente, quando a gente está menstruada? Os projetos mais visionários, inovadores, intuitivos, vêm ali. Né? A gente tem um projeto que chama Mulheres Visionárias, é aí. Né? Otimização de recurso, tempo, fazer o que tem que fazer, gastar menos tempo onde tem que gastar, gestão de equipe, habilidade de negociação, habilidade de venda, minimização de turnover. É uma reclamação constante dos RH, as lideranças, a hora que chegam mulheres e se percebem que não vão conseguir funcionar do jeito mulher, elas saem das empresas, gente. Elas pedem demissão, elas saem. Isso acontece. Às vezes porque ficou doente, às vezes porque burnout, às vezes porque não dá conta mesmo, porque está operando nesse sistema de um jeito que não é dela. Então, gente, é ganha-ganha, entendeu? É bom para todo mundo. É bom para os homens, é bom para as mulheres, é bom para a empresa. Não tem por que não. E é bom para a terra, como a gente falou lá no começo. Tá? Pode passar, Rô. E aí, né, a gente fala aqui um pouquinho do que a gente tem no The Lab, no sentido de a gente tem feito esses talks, a gente tem feito mentorias, a gente tem programas de implementação de tudo isso, a gente tem imersão de um dia inteiro, a gente tem vivências fora, a gente tem 1000 projetos que a gente co-cria com as empresas, né, faz a 4 mãos no laboratório de como a gente pode ajudar nessa consciência, nessa implementação, nessa visão, porque é um trabalho, não é assim, tá, mudei hoje. Hoje a gente está aqui tomando consciência, a gente começa a trabalhar, mas aí é um processo de implementação disso tudo, né? E aí a gente tem aqui, né, está aqui disponível para ajudar vocês como equipe, enfim, os parceiros de vocês, né, levar essa fala. Acho que o que a gente tem percebido e o que toca muitas pessoas é que a gente tem vontade de levar essa fala para muitos lugares, né? Eu vi aqui alguém falando, não, vou ajudar muitas mulheres, vou contar para as minhas amigas, porque é isso, alguém nomeia aquilo que a gente precisa ser nomeado há 30, 40 anos, e dá um alívio, você fala, ufa, é quase que sentar na cadeira, assim, nossa, obrigada, alguém explicou, e aí eu quero contar para outra, isso é muito bonito, porque a energia feminina, ela é coletiva, ela sempre foi e sempre será, não é só para a gente quer tocar outros corações, outras almas, outros homens, outras mulheres, a gente é junto. Então, o The Lab, ele funciona muito nesse sistema coletivo, colaborativo, que é o que a gente acredita, tá? Pode passar, Rô, que né, eu coloquei isso, né, que a gente tem esse Lab de inteligência cíclica, que é, né, desenhar aí a partir de desde um dia até meses de mentoria, para que a gente possa implementar isso. Pode passar, Rô. E, por final, a gente deixa essa frase aqui, né, da Miranda Gray, uma mulher maravilhosa aí, que estuda isso há muitos anos, né, e que traz isso, né, em um mundo no qual toda empresa precisa de uma vantagem para permanecer liderança, o uso da vasta gama de capacidade que as mulheres oferecem pode proporcionar os saltos de inspiração necessários para se manter um passo à frente da concorrência. Então, se você explicar para algum CEO, para algum diretor, é isso, né? Então é isso, gente. Acho que deu para trazer um panorama. Espero que tenha, né, tocado vocês em algum lugar aí bonito. A gente está aqui disponível para responder as dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, a gente está aqui. Eu não sei até que horas que tem que encerrar, ou aí você me direciona aqui, mas a gente está aqui disponível para vocês. Gente, sim, primeiro, assim, é muito maravilhoso escutar tudo isso de novo. E eu acho que para quem nunca ouviu falar sobre isso, assim, de fato, começa uma nova era na vida, assim, essa é a minha opinião, sabe? Para as mulheres, e acho que para os homens também, né, que facilita muito a convivência mesmo, né, o entendimento, né, a empatia do outro, né, e também entendendo que homens têm ciclos também, né, eu vivo com uma pessoa há 13 anos, quase 14 anos, então, assim, eu vejo claramente os ciclos, os momentos e tudo. E acho que o grande problema está na resistência, né? Que é o ficar tentando ser uma coisa que você não está sendo ali, que você não pode ser ali, que a pessoa não pode ser ali, gente, é o que é, né? Então, a gente viver muito mais integrado com
orgânico, né? Organicamente, né? Em vez de deixar a mente ficar o tempo inteiro falando o que tem que ser, o que deve ser, o que poderia ser, e etc. Então, assim, maravilhoso, foi muito bom. Acho que eu posso ficar, não sei se alguém tiver que sair aqui do time, gente, fiquem à vontade, mas acho que seria legal a gente voltar ali nas perguntas só para a galera sair esclarecida aqui. Tem algumas perguntinhas. Deixa eu voltar um pouquinho. A Denise perguntou, né, das fases. Denise, ficou claro para você a analogia com a Lua? Você ficou com alguma dúvida sobre isso? Ficou? Tá. Da Lua. Alguém falou dos arquétipos? Sim, né? A gente tem alguns arquétipos, a gente tem vários. Esse tal que a gente pode, como a gente fala, a gente pode dar de vários ângulos, né? Dos ângulos tem isso, né? A menina, a mãe, mas tem também os arquétipos na mitologia grega, Afrodite, Atenas, Deméter, que é um outro ângulo de entrada. Esse toque dos ciclos, ele é infinito, porque ele tem muitas, né? A gente chama ADAP, porque ele tem muitas, de acordo com o público que a gente está falando, a gente tem muitas formas de falar a mesma coisa, né? Estou amando esse café, que bom que vocês gostaram. É isso que eu preciso para hoje. Imagino que alguém estava na TPM hoje. Esse PDF para a gente está com você já, Rô. Tá, pode compartilhar? Pode compartilhar. De Santos fez uma pergunta aqui bem... Qual a diferença de um macho regenerado de um homem feminista? Vamos lá, Tânia Zacarias, vamos lá. Gente, eu nem sei se eu sei o que é um macho regenerado e um homem feminista. Acho que eu preciso dar um passo para trás. Entender qual é essa pergunta. Vamos lá, André. Vamos lá. Você quis dizer aí, vamos lá. Não, como homem do século passado, em tentativa de desconstrução, a gente se depara com um monte de termos e palavras e tal, enfim. Nelson Motta fala muito do que ele é um feminista, né? Então, tem uma galera que aborda muito nesse lugar. Não sei o quão isso é Tá bom. Né, fedorento ou não, porque a gente está discutindo aqui, mas é justamente para mim, de comunicação, mas poder me apropriar desses termos e a gente abrir a narrativa da forma correta, entendeu? Tá. Sobre isso. Olha, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu posso dividir um olhar que é meu / nosso, como The Lab, sobre masculino, pode ser? Não sei, acho que é sobre isso a prosa, né? Assim, a Fabíola falou no começo, né? A gente não é feminista. A nossa linha de, né, como movimento, eu acho necessário, acho potente, acho tudo de bom, para mim tudo tem lugar para existir, só não é nosso lugar, assim, de caminho no mundo. Muitos dos nossos estudos, e nós duas, antes de ser sócia, a gente é amiga há muitos anos, e a gente divide uma parte importante da nossa vida de trajetória de estudos espirituais, que passa muito pelo hierogamos, né? Por esse encontro da sagrada união do masculino e do feminino, primeiro dentro e depois fora. E desse lugar, assim, honestamente, nós somos apaixonadas pelo masculino. Reconhecemos, eu acho que como boa parte do mundo, que é preciso um novo lugar para o comportamento ou para aquilo que se aprendeu e se, né, propagou e assim, né, a gente meio que faz o que a gente sabe fazer, até que alguém fale para a gente tem outro jeito e a gente vai olhando se aquele jeito é melhor para todo mundo e mais consciente e vamos migrando. Então, agora eu vou falar em primeira pessoa, né, como eu vejo esse momento, eu acho que as mulheres fizeram um caminho aí de se libertar financeiramente, precisaram dessa força feminista mesmo para ganhar um espaço. Lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Agora a gente está lidando com essa herança de lideranças femininas que atuam de uma maneira masculina, um pouco do que rolou no lab que a gente tem ali de mulheres C-level ontem, né? Que o gênero chegou em posições de liderança, em várias. Ainda tem muito trabalho, remuneração, tem tudo, sabemos que tem tudo isso, mas assim, o gênero chegou em várias posições de liderança, mas o arquétipo e a energia ainda não. Então agora começa, e é natural, eu acho natural que isso comece pelas mulheres, porque o ciclo, principalmente o ciclo é um primeiro passo para a gente abrindo, a gente sente isso bioquimicamente, então temos o papel de transformar isso, trazendo o feminino como energia e como arquétipo na nossa posição de liderança.
E nessa dança, entendo que agora os homens estão passando por um lugar de falar, caraca, que coisa, essa mulher, o que aconteceu com esse feminino? Onde é que estou eu nesse samba? E estão passando por um processo de ressignificação que eu gosto de pensar que vai para um caminho de um masculino mais regenerado, que é aquele que tem o seu feminino integrado. Assim como um feminino regenerado é aquela que tem também o seu ânimos mais integrado. Isso o Jung está falando. Isso os alquimistas estão falando há milênios, os tântricos também, Jung está falando há um par de anos, e a gente está aí com um monte de fonte disponível para compreender nesse caminho do ser mais inteiro. Então, nesse lugar, assim, a gente ama os homens, a gente quer muito trabalhar com os homens. A gente acha que tem um caminho muito bonito, assim, disponível para os homens de se reconhecerem como seres sagrados também. Né? Do mesmo jeito que a gente se conecta, a gente deu uma live há vários anos que se chamava O Poder do Sangue e do Sêmen, né? Esse poder gerador da vida masculino, porque fala, mulher gera vida, a mulher não gera vida, gente. Não podemos tirar os homens disso. A gente gera juntos, de um encontro, a gente nutre dentro, ok? Mas a semente é masculina. E eu acredito que ela tem uma oportunidade enorme aí de reencontrar o seu lugar sagrado, que não é a partir do masculino que está dolorido, que é tóxico. Porque raiva e toxicidade é pedido por amor. Não, qualquer pessoa que trabalha um pouco com psicologia sabe. Então, não sei se eu te respondi, mas somos amantes do masculino inteiro mesmo, firme, os guardiões, o arquétipo dos templários, da honra, da presença, tanto dentro do feminino como expresso, né, de uma maneira mais potente aí no masculino também, tudo de bom que ele tem para trazer para o mundo. Muito bom, gente. Muito lindo esse final. De Santos, quer trazer mais algum ponto? Não, é que esse papel nosso no masculino eu tenho revisitado muito, né, enquanto pai, enquanto você deixar uma criação mais liberta para a criança poder se manifestar e vem todos aqueles arquétipos que ensinaram para a gente, que a gente está desconstruindo agora, para não perpetuar um ciclo de merda, desculpe falar isso, mas a gente teve uma criação muito doente, muito errada, mesmo que tenha sido por amor. Então, estou nesse momento, assim, que eu estou com uma pequena de 5 anos, então, escola Waldorf, né, então a gente está naquela desconstrução de um monte de coisa e participando muito intensamente, aí você vai você vai entrando em choque com a questão cultural de que colocaram na programação e a gente vai se desprogramando, é difícil às vezes, não é fácil, né? Com 50 anos, então assim, é uma coisa bem desafiadora e cada dia é um dia para poder se autoconhecimento, né, galera? Acho que tudo parte do autoconhecimento no fim do dia. Mas é isso. Muito obrigado, cara, por vocês aqui. Foi lindo, maravilhoso. Pena como eu fui escrever ali. Queria muito poder ter estendido isso para minha companheira e, enfim, acho que é fundamental entender essa coisa cíclica, né? E eu, como a gente trabalha junto e estamos muito em casa aqui o tempo todo, eu percebi isso tudo, assim, ainda continuo errando, porque às vezes eu me perco na relação do dia a dia, deixo essas diferenças entrarem ainda aqui na dinâmica, mas é bom ficar atento mesmo, a gente precisa ter consciência, cara, é fundamental. Gente, beijo, que eu vou entrar em reunião, foi massa, obrigado, Fabíola, obrigado, Tânia, Roberta, valeu ter trazido o papo, botou a gente para pensar um monte aqui. Bom, que bom. Beijo. Beijo, obrigada. Querem fazer uma finalização para eu parar de gravar? Tá bom. Pensando aqui. Eu acho que vou falar um pouquinho, né, e depois a Fá fica à vontade, assim, eu acho que para fechar, né, isso tudo vem para mim sempre como um grande convite, sabe? Nada disso, lembrar que a gente está experienciando uma nova realidade, que a gente está falando de coisas novas, que a gente está falando de comportamentos que são antigos e que estão começando a se transformar, e que não teria como, pelo menos, né, para mim e como Deleb, assim, trazer isso se não fosse de um lugar também de muita amorosidade com o processo de inovação como ele é, com tentativas, com erros, com trocas, com isso que, né, que o André acabou de falar, né, eu tento entender, mas eu erro, é claro, porque a gente não sabe, a gente está aprendendo, né, então, quando a gente leva isso para as empresas e traz para a nossa vida, é sempre lembrar que a gente está dentro de um grande laboratório,
entre muitos seres humanos.